Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma reunião do Grupo Espírita Servo de Jesus pela plataforma do Facebook. Hoje recebendo a nossa companheira Eunice, que vai falar para a gente sobre a arte da aceitação. Eunice, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, uma boa noite a todos. Para dar início à reunião da noite, eu vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. A leitura é a de número 145, Obreiros. Desde os tempos, primeira passagem, procura apresentar-se a Deus, aprovado como ombreiro, que não tem de que se envergonhar. Está na carta de Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Desde os tempos imemoriais, idealizam as criaturas mil modos de se apresentar a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se, durante a existência inteira, em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas, diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxada não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência. Mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes. Contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo, em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Com as vibrações dessa leitura, convido a todos a elevar o pensamento neste momento, entrar em sintonia com a equipe espiritual do Grupo Servo de Jesus, agradecendo sempre a oportunidade de mais encontro para estudarmos essa doutrina bendita, estudar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa ter sabedoria, abrir nosso coração com muito amor, com muita alegria, para nos fortalecer na nossa caminhada do dia a dia. Que a paz e a luz do nosso Mestre possa adentrar todos os lares que estão conectados conosco essa noite, abençoando, guiando e amparando em todas as suas dificuldades. Que o Mestre esteja sempre conosco. Que assim seja. Assim seja. Eunice, te passo a palavra, boa palestra para você, tá? Obrigada, Nádia. Queridos irmãos, mais uma vez, uma boa noite a todos, que Jesus possa abençoar o coração de cada um de nós e abençoar também esse esforço, né, de aprimoramento nessa senda evolutiva em que todos nós nos encontramos. Nós estamos aqui hoje para fazermos algumas reflexões sobre esse tema, como o Lázaro já havia dito, que é a arte da aceitação. Nesse tempo, né, de pandemia, nós só temos que agradecer a Deus por nos conceder essa tecnologia maravilhosa que nos aproxima, mesmo que seja somente assim, virtualmente falando. E a gente sabe que as paredes, né, das casas espíritas, como que se desmaterializaram para que o aprendizado, né, possa adentrar as nossas casas. Eu costumo dizer que nós espíritas, nós somos felizes por termos conhecido essa doutrina maravilhosa, que amplia, né, o nosso entendimento
clareia o nosso raciocínio, a nossa visão, além de nos dar a fé raciocinada. Isto é, porque além de nos dar a fé, a esperança, o consolo, ainda nos dá a fé raciocinada. E raciocinada por quê? Porque é necessário, quando a gente diga eu creio, que a gente diga eu creio porque eu sei. Tem muitas pessoas no meio espírita que não gostam muito dessa expressão, eu creio porque eu sei. Até porque o que nós sabemos é muito pouco, né? Quase nada. Mas quem diz isso não sou eu, Eunice. Quem diz isso é o nosso querido Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 354. Porque ele disse, quando a gente disser eu creio, nessa fé raciocinada, que a gente diga eu creio porque eu sei, ou seja, porque eu li, aprendi, estudei, pesquisei, assimilei, compreendi e aceitei os ensinamentos. Por isso eu tenho a fé raciocinada. Assim eu posso dizer eu creio porque eu sei. E nós espíritas, quando nós ainda estamos na erraticidade, que é aquele período onde nós ficamos no plano espiritual aguardando, né, uma nova oportunidade reencarnatória, isto é, se nós já temos algum amadurecimento espiritual, somos nós mesmos que escolhemos as provas e os testes que nós vamos passar aqui neste mundo. Essa questão 258 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é uma das questões que eu mais gosto nesse livro, exatamente por quê? Porque nos dá essa consolação, essa certeza de que nós vamos conseguir passar as nossas provas, exatamente porque fomos nós mesmos que escolhemos. Vocês já ouviram falar que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves? E realmente assim é. Então, quer dizer, se somos nós que escolhemos as nossas provas, os nossos testes, nós devemos pedir a Deus a força necessária para nós conseguirmos carregá-los e sem murmurar. Todos nós fazemos parte dos sofredores da terra. São muitas as pessoas, né, que reclamam dos seus infortúnios aqui nesse mundo. Nós não deveríamos pedir a Deus para retirar as nossas provas, os nossos testes. Até porque o fardo, ele é proporcional às forças de cada um de nós. Assim como a recompensa também será de acordo com a resignação, a aceitação e a coragem que nós tivermos. Ainda assim, os Espíritos nos explicam que a recompensa será maior do que a aflição é penosa. Porém, nós precisamos fazer por onde merecer essa recompensa. Por isso é que a nossa vida é cheia de tribulações. E os Espíritos, eles nos dizem que tudo aquilo que ocorre conosco em nossa vida, no nosso dia a dia, em qualquer situação ou lugar, são movimentos de ação e reação que nós mesmos provocamos sob as vistas de Deus. Então, quer dizer, nenhum de nós somos vítimas ou inocentes aqui nesse mundo. Se nós sofremos, é porque merecemos. Quando nós não merecemos, nenhum mal consegue nos alcançar. Minha mãe, ela costumava dizer, já está desencarnada há muitos anos, ela costumava dizer que Deus não põe ninguém nesse mundo por conta de ninguém. Isso porque, se Ele deu a vida àquela pessoa, a existência, Ele também dá para ela as condições de sobrevivência. Até o mendigo, né, que a gente vê que está lá deitado lá na calçada, debaixo da marquise, ou vivendo debaixo do viaduto, até mesmo ele, Deus provê. Eu estou dizendo isso porque a aceitação é realmente uma arte. A gente não precisa nem buscar Humberto de Campos ou outros autores de renome, né, para explicarmos isso. Olha para vocês verem, a minha filha, ela estava num ponto de ônibus perto de um supermercado, quando ela viu duas senhoras que vinham empurrando o carrinho. Então, as duas pararam ali na frente daquele supermercado e começaram a revirar um latão de hortifrutis. Esses latões onde eles descartam aqueles produtos que não servem mais. Então, elas encontraram ali alimentos que ainda estavam bons, né, para uso, e elas acabaram enchendo o carrinho com todas aquelas coisas. E quando elas iam passando de volta, a minha filha perguntou a uma delas
se elas sempre faziam aquilo, ao que uma delas respondeu que sim. Então elas disseram para ela que elas estavam muito felizes, porque naquele final de semana, olha para vocês verem, elas iam ter até maçã para a sobremesa. Então, quer dizer, são pessoas que são resignadas e que vivem felizes, né? Apesar dos pesares. Algumas vezes, nós também planejamos fazer alguma coisa que já estava, assim, tomando corpo em nossa vida, mas vem a vida e desplaneja. Nós planejamos novamente e a vida volta a mudar tudo. Mas, ainda assim, nós precisamos insistir, porque a teimosia, às vezes, é benéfica para nós. E a nossa vida, ela não é totalmente agradável, mas também não é completamente difícil. É somente uma aferição, uma avaliação que Deus faz sobre nós para ver se nós estamos aprendendo. Então, quer dizer, são as provas e os testes dos quais nós nem sempre passamos e muitas vezes até costumamos nos comprometer mais. Muitas pessoas, né, às vezes se desesperam diante de determinadas situações e prejudicam a si mesmas. Algumas sofrem, por exemplo, porque perderam o emprego. E os amigos espirituais, eles trazem um ensinamento para aquelas pessoas que se encontram tristes, deprimidas, desanimadas, ou por um problema desses, né, de desemprego, ou por alguma outra coisa que desejam e não estão conseguindo alcançar. Então, o que eles dizem? Porque essas pessoas, às vezes, não conseguem nem enxergar uma luz no final do túnel em suas vidas. Então, eles dizem que quando a pessoa tem firme a vontade, a força de vontade, né, para alcançar aquilo que elas almejam, seja o que for. Então, eles dizem que essa força de vontade força o corpo, o espírito e a mente dessa pessoa para que ela possa alcançar aquilo que ela deseja. E eles ainda dizem que nesse ponto, que até a própria vida conspira a favor daquela pessoa. Quantas pessoas que passam, né, por um sofrimento indescritível porque caíram na ruína. Nessa época de pandemia, nós vimos, né, todos nós somos testemunhas da quantidade de pessoas que perderam seus empregos, outras que tiveram seus salários achatados, outras que tiveram de fechar os seus comércios, como nós vimos por aí, né, tanta gente chegando à ruína. Então, o que acontece? O padrão de vida dessas pessoas cai. E nem todos estão preparados para as perdas. Mas nós também aprendemos, né, que Deus, ele não dá carência antes da abundância. A carência, geralmente, é a abundância que é mal administrada. Por isso é que a doutrina espírita, ela nos ensina o desapego de tudo e de todos. E entender essas coisas para nós significa que estamos fazendo como Jó. Todo mundo sabe e conhece na história de Jó que está na Bíblia. Porque Jó, ele tinha uma vida muito feliz, ele era muito rico, Deus deu a ele muitas riquezas, uma família muito grande, todos viviam muito felizes, com saúde. Então, quer dizer, ele foi muito agraciado por Deus. Mas o que aconteceu? Deus retirou tudo do Jó. É por isso que a gente costuma dizer, né, quando a pessoa é muito pobre, a gente diz assim, é pobre como Jó. Mas o que acontece? Porque Jó aceitou aquilo que Deus mandou para ele, não se revoltou contra Deus e ainda agradeceu por tudo que estava acontecendo na sua vida, então Deus resolveu dar tudo para ele de volta e ainda muito mais. Por quê? Porque ele ficou satisfeito com a aceitação de Jó. A vida, ela faz o que é certo. E nesse momento, a pessoa desperta, compreende e aceita o resultado daquilo que ela se propôs. E é aí onde a vida dela anda e finalmente ela pode começar a ser feliz. Existem duas escolhas que são primordiais na nossa vida. A primeira delas é aceitar as condições como elas existem. Ou a segunda escolha é aceitar a responsabilidade de mudá-las. Todos nós podemos fazer isso
se nós estivermos firmes à nossa vontade, ou seja, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu fiquei refletindo, né, sobre essa questão da aceitação, que é o nosso tema de hoje, porque ela é realmente uma arte. E logo me veio à mente a história de Joana de Cusa, que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, que eu creio que vocês até conhecem, né? Mas eu vou relembrar aqui para nós. Joana de Cusa, né? Porque ela é esposa de Cusa, ela foi uma pessoa que aceitou todas as condições e conjunturas que a vida apresentou para ela. Ela foi uma mulher de rara dedicação e de nobre caráter, pertencente à mais alta sociedade de Cafarnaum. Ela era esposa de Cusa, que era intendente, né, de Antipas. Joana tinha uma fé viva e inabalável. Jesus, ele fala para nós que a nossa fé, ela é pequenininha, do tamanho de uma mostarda, que é uma das menores sementes que existem, né? Mas nós precisamos de fortalecer a nossa fé, embora ela seja assim tão pequena, assim como Joana fez. Porém, ela padecia de muitas amarguras domésticas. Por quê? O esposo não aceitava as claridades do evangelho. E mesmo com tanto de sabores e tristeza, a nobre dama procurou Jesus em casa de Simão Pedro e expôs para ele, né, as suas contrariedades e padecimentos. O esposo, ele não tolerava a doutrina de Jesus. E como ele era alto funcionário de Herodes, ele tinha suas preferências religiosas, isso de conformidade com os interesses da comunidade judaica. E ora, ele tinha também os interesses, né, de estar com os deuses romanos. E assim, ele ia levando uma vida tranquila, fácil e rendosa. Joana falou com Jesus sobre os seus temores, sobre as lutas, os desgostos domésticos em que ela vivia e a amargura que ela tinha, né, por causa das divergências religiosas entre ela e o marido. Jesus a escutava com atenção e disse a ela: vejam só a importância desse ensinamento que Joana de Cusa recebeu de Jesus. Ele disse a ela: existe um só Deus que é nosso Pai e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. E ainda acrescentou: agradece ao Pai por haver te julgado digna do bom trabalho, né? Até agora. E disse a ela: se o teu esposo não te compreende, alma sensível, um dia isso acontecerá. Se ele é leviano e indiferente, Jesus disse a ela: deves amá-lo assim mesmo. Se não tivesse uma razão justa, você não estaria ligada a ele. A maioria dos casamentos são de resgate ou de provas. O nosso querido e saudoso Chico Xavier, ele conta a história de uma senhora que tinha ido até ele, né, para pedir algum consolo, algum conselho para ela. Então, ela disse ao Chico que ela havia tolerado o marido dela por mais de 25 anos. Então, achando que o Chico, né, ia dar os parabéns a ela por causa disso. E o Chico disse a ela: olha, senhora, a senhora conseguiu tolerar o seu marido por mais de 25 anos. Então, numa nova existência, Deus vai permitir que vocês voltem novamente juntos para que a senhora possa aprender a amá-lo. Olha para vocês verem como são as coisas. Mas então, prosseguindo, Jesus, ele disse a Joana de Cusa, né? Se você servir ao seu marido com amor, estará cumprindo a vontade de Deus. Mas Allan Kardec, ele também traz um ensinamento para nós, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 13, onde ele nos diz que o homem, ele pode amenizar ou aumentar o amargor de suas provas, dependendo da maneira pela qual ele encara a vida aqui neste mundo. Quanto mais ele valorizar o seu sofrimento, a duração dele será maior. Quando aprendemos a ter aceitação,
nós podemos parar para refletir que as bênçãos e as graças que Deus nos concede a todo momento, e eu digo a todo momento, isso é desde quando nós reencarnamos aqui nesse mundo, até o dia do nosso desencarne, essas bênçãos e essas graças são muito mais numerosas do que as dores, sofrimentos, dificuldades e problemas que nós mesmos atraímos para nós por causa da nossa má escolha, do mau uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio e do nosso comportamento. Ainda assim, mesmo com a resposta, né, que Joana recebeu de Jesus, ela ainda sentia dificuldades para se entender com o marido. Ela queria impor a ele os princípios cristãos. Mas Allan Kardec também nos diz que impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a sua impotência para demonstrar que se está com a razão. E Jesus, ele fez algumas perguntas para Joana, para que ela pudesse refletir a respeito. E disse a ela: por que motivo Deus não impõe a sua vontade, o seu amor aos tiranos da terra? E perguntou: por que ele não fulmina com o raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? E disse a ela: a sabedoria não extermina as paixões, porém as transforma. As paixões, ao contrário do que muita gente pensa, não é somente aquilo que é relativo ao relacionamento de duas pessoas. Paixões são todas as imperfeições, defeitos, desejos malsãos, crueldade, tudo aquilo que é coisas infelizes, tudo aquilo que é menos bom que a gente pratica aqui na Terra, são paixões. E ele disse: o Pai, ele não impõe a reforma a nenhum deles, mas os esclarece no tempo certo. E nós sabemos, né, que cada pessoa tem o seu tempo certo de despertamento. Também sabemos, né, que o fruto, ele não amadurece antes do tempo. Quando nós cansarmos de sofrer, todos nós vamos procurar descanso, alívio e remédio no bem. No bem e na caridade, né? E Jesus, ele continuou dizendo a Joana: sê fiel a Deus e ama o teu marido como se fosse teu filho. E ali, naquele momento, ela experimentou um grande alívio em seu coração. Depois daquelas palavras de Jesus, ao sair dali, ela enviou a ele um olhar carinhoso de agradecimento e ainda ouviu as suas últimas palavras dizendo: vai, filha, sê fiel. Então, a partir desse encontro, Joana de Cusa passou a ter mais aceitação, passou a ser mais resignada e sempre ativa para com os compromissos, né? E para compreender os desígnios de Deus. Os anos se passaram e a fé dela ia aumentando a cada dia. Mas as perseguições políticas, né, por sua vez, também desabaram sobre seu marido, que foi torturado pela vingança, pelas dívidas que não podia mais pagar, pelas vaidades feridas e pelas moléstias, né, que acabaram com a sua saúde. Então, assim, Cusa voltou para o mundo espiritual, desencarnou. E Joana se viu sozinha com seu filhinho, que Deus lhe confiara. As amigas ajudaram muito a Joana de Cusa nas suas necessidades, mas ela se lembrou do próprio Jesus, que havia calejado as suas próprias mãos, e assim ela também se submeteu aos trabalhos mais simples e humildes para cuidar de si mesma e do seu filho. Porém, ela não deixou de se dedicar inteiramente a Jesus, a quem havia se devotado. Nos anos 68, as perseguições contra os cristãos se tornaram mais intensas e nós vamos ver Joana de Cusa presa com os cristãos no circo, juntamente com seu jovem filho. Inclusive, ali naquele momento,
quando eles foram amarrados aos postes, né, para serem queimados, para servirem de tochas vivas, para iluminar o circo, né, aquele circo de horrores, o filho dela começou a implorar a ela: minha mãe, abjura, renega Jesus. E ali naquele momento, diante daquela dor que ela estava passando, ela pediu ao filho paciência e se lembrou de Maria, né, que havia tido o coração trespassado por uma flecha de dor, né, por uma espada de dor. E aí pareceu a ela ainda ouvir aquelas palavras de Jesus, dizendo a ela, né, vai, filha, ser fiel. E assim, os algozes deles, né, e os soldados perguntaram para ela, ali naquele momento, né, o seu Cristo só te ensinou a morrer? E ela respondeu para eles, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E ali, naquele momento, ela sentiu a mão de Jesus que a amparava, dizendo a ela, Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, essa é a fé viva que levou mártires, né, a morrer no circo e a ter aceitação pelos sofrimentos que passaram. Alguns personagens se tornaram exemplo para nós nessa questão da aceitação. E nós destacamos também a figura de Lívia, que vocês com certeza, talvez também conheçam, né, essa história, que foi esposa, né, de Públio Lentulus, o nosso querido Emmanuel, né, que foi senador romano em uma de suas reencarnações. A história de Lívia, ela está narrada no livro Há 2000 anos, que também foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. É mais um livro, né, que nós sugerimos a todos vocês para lerem. Nós vamos narrar aqui somente alguma coisa, porque o nosso objetivo aqui é aguçar a curiosidade de vocês para que vocês possam tomar dos livros e ler, para aprender mais, né? Então, mesmo antes de conhecer Jesus, Lívia, ela foi agraciada com a cura da sua filha Flávia. Enquanto o senador, né, seu esposo, foi buscar a Jesus com orgulho e arrogância para pedir a cura para a filha, ela ficou em casa orando com humildade, pedindo a Jesus que curasse a filha dela. E Jesus disse ao Públio Lentulus, né, que ele ia curar a filha dela não porque ele tinha ido procurá-lo, mas sim porque a Lívia havia pedido. E depois, né, desse episódio da cura, o desejo da Lívia, né, de conhecer a Jesus, ele foi, assim, ficando cada dia mais forte e acabou sendo realizado em companhia da sua fiel serva Ana. Então, a partir do primeiro contato com Jesus, Lívia passou a ser uma nova pessoa e se embebecia com os ensinamentos dele. Também nós mudamos, né? Quando nós começamos a seguir a Jesus, que é nosso mestre, nosso guia e modelo, e só a ele nós devemos seguir. Todos nós deveríamos abraçar a Jesus com fidelidade, procurando fazer como ele fez, ou seja, procurando vivenciar os seus ensinamentos. Aqueles que seguem a Jesus jamais se perdem nos caminhos. Mas continuando aqui com a nossa narrativa, quando Jesus foi preso e entregue, né, nas mãos de Pilatos, de Pôncio Pilatos, para ser julgado, né, e ser levado à morte na cruz, Lívia foi a única a interceder por ele. E esse ato foi que marcou toda a sua vida e que acabou culminando, né, com a sua morte no circo, na boca dos leões. Lívia, ela foi vítima da calúnia. A calúnia é uma informação falsa e desrespeitosa a respeito dos outros. Lívia, ela foi vista, né, entrando nos aposentos particulares de Pôncio Pilatos, e o senador, tendo visto, né, a esposa entrar ali, ele preferiu dar ouvidos à maledicência de que ela o estava traindo, né, do que acreditar na honradez, na fidelidade e na honestidade e no amor da sua esposa. Resultado, ele relegou a Lívia para segundo plano em sua vida. E só não abandonou porque ele era um alto funcionário de Roma, né, por causa da sua alta posição. Então, quer dizer, foram 25 anos
de uma vida cheia de amarguras e de tristezas, onde mais e mais Lívia reafirmou a sua fidelidade a Jesus. E embora assim tão desprezada, ela permaneceu fiel ao seu marido durante toda a sua vida. Hoje em dia, né, é muito difícil para os casais terem essa abnegação e essa aceitação. Quem ama só devia ter olhos para o seu objeto do seu amor, para o seu esposo, para a sua esposa, e não trair de forma alguma. Seria muito bom, né, que os casais se perguntassem: para que vou me casar? Porque a pergunta é essa, não é por que vou me casar, é para que vou me casar. Porque casamento é uma união que requer objetivo sério para a formação de uma família. Há muitas pessoas que dizem, né, que essa instituição de casamento está para acabar. Mas não é bem assim, não, graças a Deus. As pessoas continuam a se unir em casamento. Antigamente, né, as pessoas costumavam levar os casais, as mulheres costumavam levar sua cruz até o fim. Mas, hoje em dia, se a cruz estiver muito pesada, né, elas acabam deixando a cruz na estrada para que outra que quiser, né, passe ali e carregue. Mas isso é só assim, uma brincadeira que nós fizemos aqui. Porque a maioria, né, dos casamentos é realmente de resgate. Aqueles que são de almas afins são raríssimos. Não existe alma gêmea. Os espíritos nos afirmam que o que existe são almas algenadas por causa dos erros, dos comprometimentos, das dívidas que fizeram no passado. Nós já aprendemos que fidelidade é ter compromisso com aquilo que se assume. É preciso, né, que as pessoas tenham coerência com aquilo que sentem, com o que pensam, com o que falam e principalmente com aquilo que fazem. E isso significa ter fidelidade para consigo mesmo. Porque, diante da igreja ou do juiz, é comum o casal jurar fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na riqueza ou na pobreza, mas tudo isso é rapidamente esquecido diante do primeiro dissabor que acontece. Mas voltando aqui à nossa narrativa, Lívia, ela se resignou com aquela vida de tristeza e de amargura que ela tinha e foi obediente e fiel ao seu marido até o fim. Mas a fidelidade dela a Jesus teve um caráter mais relevante. Ao ser presa, ela trocou as suas vestes, né, de dama romana, vestes ricas, com as roupas da sua serva Ana, para que ela voltasse, né, para casa e continuasse a cuidar do seu marido e da sua filha. E ela mesma ficou ali para ir para o circo, né, para servir de alimento para os leões. Então, esse é o maior exemplo de aceitação e resignação que Lívia deu a todos nós. Isso porque ela se colocou do ponto de vista da vida espiritual e viu a vida, né, como se fosse um ponto no infinito e compreendeu a sua brevidade. E reconheceu, né, que aquele momento penoso passaria bem depressa. Ela teve a certeza, pelas palavras de Jesus, de ter um futuro próximo e mais feliz que a encorajava. Então, ao invés de ela se queixar, ela agradeceu a Deus pelas dores e pelas provas que a fizeram avançar. Aquelas pessoas, né, que só conseguem ver a vida corpórea, esta vai lhes parecer interminável e a dor vai ser um peso, né, sem fim para elas. Mais uma vez, eu digo que nós espíritas somos felizes por termos o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso porque, abaixo das máximas do Evangelho, quando eu digo máximas, são os versículos, né? Nós temos sempre as instruções, ou de Allan Kardec, ou dos espíritos superiores, nos ensinando a tirar o espírito da letra, ou seja, nos ensinando a raciocinar. Por quê? Em nosso tema de hoje, nós fomos buscar ajuda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no item 13, né? Esse capítulo 5,
é bem-aventurados os aflitos. E assim, eu fico pensando, por quê? Bem-aventurado é aquela pessoa que é bem feliz, que é afortunada, aquela pessoa que teve uma boa aventura aqui nesse mundo. Então eu fico pensando por que Jesus falou nas bem-aventuranças que era bem feliz e bem afortunado os aflitos. Mas eu também compreendo essa aflição que Jesus falou nas bem-aventuranças, como aquelas pessoas, né, que se encontram aflitas, desejosas de encontrar aquilo que é importante, essencial e verdadeiro em suas vidas, que é o conhecimento, o respeito e a vivência das verdades espirituais. Conseguir aceitar a realidade da nossa vida, assim como ela é, vai nos trazer paz, lucidez mental, é a força necessária para nos transformarmos para melhor. Tem pessoas que dizem não querer ser espíritas porque espírita gosta de sofrer, mas não é bem assim. Isso é um ledo engano, porque o espírita, ele tem conhecimento e sabe por que ele sofre. E isso, né, traz uma grande resignação e aceitação para ele. Porém, o espírita deve procurar praticar o bem e a caridade para conseguir amenizar a dívida que geralmente a gente contrai, né, em existências passadas. Então, essa caridade que nós fizermos é que será o amor que cobre a multidão de pecados. Cobre, né, mas não tira, mas ameniza na hora da reparação. Então, até agora, nós falamos sobre as coisas que podemos mudar em nossa vida, mas, sobretudo, nós precisamos mudar, pensar em nossa mudança interior. Quando Jesus veio aqui ao mundo, ele veio para nos ensinar a sair daqui. Mas o que acontece? Nós ficamos reencarnando, tornando a desencarnar, desencarnando, tornando a reencarnar, desencarnando, tornando a reencarnar. Nessas muitas idas e vindas, quando nós já poderíamos, né, estar alçando voos maiores para mundos mais elevados, né? Mas o que acontece? Nós queremos ficar aqui nesse mundo, amassando barro aqui nesse mundo, envolvidos com as ilusões da matéria, com riquezas, com poder, com situação elevada na sociedade, com todas essas frioleiras, essas bobagens, né, que são passageiras e que nós não podemos levar conosco depois da nossa morte. O homem, ele precisa moderar os seus desejos e se contentar com a sua posição, com aquilo que ele tem, sem invejar a posição dos outros, porque isso, gente, vai amenizar as suas tristezas, suas decepções e dificuldades, né, que todos experimentamos aqui neste mundo. Dessa forma, o homem vai ter mais tranquilidade, mais calma, maior aceitação, e isso vai ser muito útil para a saúde do seu corpo, além de trazer paz para a sua alma. Todos nós já aprendemos que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o queira. Quem tem fé viva, né, em Deus, sabe que sem a sua permissão nada acontece. E assim, a pessoa se submete à sua vontade em todas as coisas, sejam elas quais forem. Mas tem aqueles, né, que se revoltam contra Deus e sofrem porque ele não atendeu aos seus pedidos. Ora, nós sabemos que Deus sabe perfeitamente bem do que nós precisamos, na hora certa, no tempo certo, na quantidade certa. Ele só não atende aos nossos desejos, porque os nossos desejos, esses são irrefreáveis. Quanto mais nós temos, mais nós queremos ter. Benjamin Franklin, que foi um grande filantropo, né, da antiguidade, ele deu um ensinamento para nós, onde ele diz que se as pessoas pudessem ter a metade dos seus desejos realizados, vejam bem, a metade dos seus desejos, elas teriam mais aflições do que prazeres. A tranquilidade e a ocupação é que dão felicidade para todos nós. Também tem aqueles, né,
que sofrem porque experimentam enfermidades de toda ordem. Os amigos espirituais nos afirmam que saúde é condição do espírito saudável, ou seja, mens sana in corpore sana, que significa espírito equilibrado, né? Corpo igualmente sadio. Muitas vezes, as doenças que nós temos, se não forem congênitas, são adquiridas pela nossa invigilância, pelos nossos excessos e vícios. A nossa querida irmã Sheila, espírito, ela traz um ensinamento para nós, que está no livro A Mensagem do Dia, de Sheila para você. Aliás, é psicografado, né, pelo Clayton B. Levy, que é mais um dos livros que eu sugiro a todos vocês, embora que todos os dias eu coloco, né, no Facebook, eu coloco uma mensagenzinha, né, de uma mensagem de cada dia deste livro. Mas ela nos diz que o estado natural do espírito é o de saúde. Então, quer dizer, somos nós mesmos, né, que nos enfermamos. Mas para que nós possamos manter esse estado saudável em nosso corpo físico, será necessário que nós tenhamos bons pensamentos, serenidade, paciência, resignação, aceitação, perdão e alegria para com todos, mesmo que estejamos em dificuldades. Emmanuel também traz um ensinamento para nós, onde ele nos diz que os nossos órgãos são vivos e educáveis e que nós devemos pregar o reino de Deus para eles. Gente, depois que eu fiquei sabendo desse ensinamento de Emmanuel, eu passei a conversar com meus órgãos físicos. Às vezes, eu costumo até pedir desculpa, pedir perdão para algum dos meus órgãos quando eu cometo algum excesso. Exemplo, né, de aceitação sem igual e de tudo isso que nós acabamos de dizer aqui, diante das enfermidades, está no exemplo que nos deu Jerônimo Mendonça, no livro O Gigante Deitado, psicografado por Jane Martins Vilela, que é mais um dos livros, né, que nós sugerimos para vocês, porque é um livro maravilhoso, O Gigante Deitado. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar sobre esse livro, né? Porque o Jerônimo Mendonça, esse sim, ele exercitou realmente a arte da aceitação. Jerônimo Mendonça era da cidade de Ituiutaba, aqui mesmo em Minas Gerais. Ele era muito conhecido como expositor e escritor espírita. Ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939. A infância dele foi de uma criança normal, tendo frequentado na escola até o início do antigo curso ginasial. Aos 12 anos, ele começou a sentir dores nas suas articulações, especialmente nos joelhos e nos tornozelos. E esses pontos, né, do corpo dele passaram a inchar, e quando ele completou 18 anos de idade, ele já andava com muita dificuldade. Pouco tempo depois, Jerônimo já estava preso a uma cadeira de rodas. E depois ele passou para uma cama ortopédica, onde ele permaneceu deitado de costas por mais de 25 anos, tendo tentado todos os recursos da medicina para a sua cura. Ele consultou médicos, muitos especialistas, e fez tratamentos rigorosos. Mas a enfermidade dele, né, artrite reumatoide, jamais cedeu. Nós podemos escolher mal sofrer e nos revoltarmos, mas também podemos escolher bem sofrer e alcançarmos a vitória, né, sobre nós mesmos. E esta, né, foi a escolha que Jerônimo Mendonça fez. Ele conheceu e abraçou a doutrina espírita na primeira fase da sua vida, ou seja, ainda na sua juventude. Apesar de ele estar preso em uma cama, ele não deixou de estudar o espiritismo, tendo se transformado em um grande orador. Jerônimo, ele sentia dores intensas, e essas dores não o impediam de viajar por várias cidades dentro de uma Kombi, olha para vocês verem, onde ele ia deitado na sua cama para fazer suas palestras e divulgar o Evangelho de Jesus. Um dia, né, em Congonhas do Campo, também cidade aqui de Minas Gerais, né, que hoje até está completando aí 300 anos, né, de idade,
Então, com grande esperança no seu coração, Jerônimo se consultou com o Dr. Fritz, através do médium José Rigó, que talvez esse você já tenha ouvido falar, né, José Rigó. E o espírito disse a ele que fisicamente o seu caso não tinha solução, não tinha cura, porque era o seu karma. E mesmo com a enfermidade que lhe trazia tanta dor e sofrimento, Jerônimo sempre perseverou no bem. Ele publicou vários livros, ele fundou a Casa Espírita Ceareiros de Jesus e o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que abriga, né, com toda assistência pelo sistema de creche, cerca de 150 crianças, e tudo isso em sua cidade natal. O mal de Jerônimo era progressivo, e na sequência dos anos, ele perdeu também o movimento dos braços, que se atrofiaram completamente. Em 1970, ele também perdeu a visão. Olha para vocês verem, é muita coisa, né? Muito sofrimento para um homem só. Vocês não concordam, né, comigo? Ele ficou sem os olhos do corpo, mas os olhos do espírito se aguçaram ainda mais. Então, existem muitos casos, né, nesse livro que comprovam a aceitação de Jerônimo da sua enfermidade. Casos, né, esses que trazem muita alegria, alguns até hilários, né, para mostrar o quanto que ele se resignou e aceitou viver a sua vida dessa forma. Mas eu não vou dizer mais nada para vocês, não, para que vocês possam, né, pegar o livro e ler, porque é um livro maravilhoso e vai trazer muitos ensinamentos para todos. Geralmente, o homem só vê o presente, mas se o sofrimento for útil para a sua felicidade futura, Deus vai deixar que ele sofra, como o cirurgião deixa, né, que o doente também sofra as dores de uma operação que vai trazer a sua cura. Os amigos espirituais nos afirmam, né, que através das dificuldades é que se reconhecem os verdadeiros lutadores. Também o nosso querido e saudoso Chico Xavier, é quase impossível, né, a gente fazer algum estudo sem fazermos referência a essa figura lindíssima que tantos ensinamentos valiosos nos deixou através do próprio exemplo. Porque o Chico, todos nós sabemos muito bem, né, desde criança ele teve muitos sofrimentos, muitos aborrecimentos em sua vida, muitas dificuldades. Porém, ele foi uma pessoa que venceu o mundo, porque ele aproveitou todas aquelas dificuldades para aprender com elas. Como, por exemplo, a disciplina, a humildade, a obediência, a resignação e a aceitação. E com certeza que do plano espiritual onde ele se encontra, ele agradece a Deus por todas as lembranças ditosas que lhe deram a oportunidade de alcançar a vitória real. Existem também muitas pessoas famosas que deixaram grandes obras-primas, né, para a humanidade, que padeceram dores e nem por isso desanimaram ou desesperaram. Nós falamos do Chico, mas Allan Kardec também sofreu por mais de 10 anos a ironia e o insulto dos contraditores da doutrina espírita. E isso por mais de 10 anos, né? E jamais desanimou, deixando para a posteridade, né, essa doutrina de luz e de amor. Bezerra de Menezes, apesar de ter sido um médico ilustre, ele desencarnou em grande penúria, mas, no mundo espiritual, ele se transformou no apóstolo de Jesus. Nós espíritas precisamos mostrar o aprendizado que nós recebemos através do exemplo, porque o exemplo é que influencia as pessoas. As palavras, elas podem até emocionar, né? Mas nem sempre convencem. O exemplo é a melhor referência que nós podemos mostrar daquilo que já aprendemos do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos da doutrina espírita, através da nossa conduta, do nosso comportamento, do nosso modo de ser, de viver, de agir e de reagir. Porque, na realidade, são as nossas reações diante das coisas, das situações e das pessoas é que vão mostrar o grau de melhoria íntima que nós já conseguimos conquistar.
Todos nós também sabemos, né, que a Terra não é um lugar de delícias, de felicidade. Aliás, um profeta da antiguidade já havia dito que haveria prantos e ranger de dentes para todos aqueles que nascessem aqui, neste vale de lágrimas. A felicidade é um pomo que nós pomos onde não estamos. A doutrina espírita, ela nos prepara para a vida futura que nos aguarda a todos depois desse curto decesso físico que nós temos aqui nesse mundo, que não passa aí de alguns anos, né? 90, 100 anos se tanto, mas que não passa de um minuto diante da eternidade do Espírito, por mais que a gente viva aqui nesse mundo. E como a doutrina espírita, ela trata sobre a imortalidade da alma, as criaturas passam a entender que todas as dificuldades e sofrimentos desta vida são somente uma temporada de situação difícil e que a vida, ela tem realmente altos e baixos e que é somente uma situação, né, de aprendizado para todos nós. Algumas pessoas que se recusam a ter aceitação aqui nessa vida reclamam que estão sofrendo injustiça, mas esquecem do quanto já podem ter prejudicado aos outros. Aliás, os Espíritos também nos afirmam que existe muita injustiça aqui nesse mundo, mas não tem ninguém injustiçado. Então, por todos esses exemplos, né, que nós trouxemos aqui para vocês, nós vamos entender que esse mundo é realmente de expiação e de provas, e que o sofrimento é o aguilhão que vai nos impulsionar mais depressa para a frente nessa estrada evolutiva em que todos nós nos encontramos. Nós já falamos aqui, né, para vocês que a Terra, ela não é um lugar de delícias. Para sermos felizes aqui neste mundo, nós precisamos de fazer os outros felizes. Até porque ninguém consegue ser feliz tendo alguém em sofrimento ao seu lado. Para sermos felizes, nós precisamos de fazer os outros felizes. Aqueles que sofrem estão em regime de felicidade, apesar dos pesares. Os Espíritos nos explicam que o amor, que é representado pela caridade em ação, nos convida a viver melhor, com menos sofrimento e discretamente. Mas nem sempre nós aceitamos isso. Nós falamos, né, que Jesus falou nas bem-aventuranças que são bem-aventurados os aflitos, né? E eu também disse que eu considero que esses aflitos bem-aventurados são aqueles que têm pressa, né, em vivenciar as verdades espirituais. Desculpa, gente. Mas bem-aventurados, os aflitos, né, são também aqueles que estão ansiosos para provar a sua fé, a sua perseverança e submissão à vontade de Deus. Porque esses, né, depois da luta, eles vão encontrar o repouso e a alegria que falta para todos nós aqui nesse mundo. O Espírito Hamed, ele também traz um ensinamento para nós, que está no livro Renovando Atitudes, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, que é mais um livro, né, que nós sugerimos para todos aqueles que gostam de ler e de estudar, onde ele nos diz que a atitude de aceitação é uma qualidade daqueles adultos que são firmes, serenos, equilibrados e que possuem o senso de justiça. Por quê? Porque esses já conseguem enxergar a vida visando o futuro que nos aguarda a todos. E esses já têm um potencial de aceitação. Por quê? Aprenderam a respeitar os mecanismos da vida e conseguiram acumular experiências, né, que são necessárias ao nosso amadurecimento moral e espiritual. E Hamed, ele também nos diz que autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Mas também disse que não devemos confundir essa aceitação como se fosse uma rendição conformada e que nada mais importa para nós e que nada mais pode ser mudado. Isso porque nós mesmos somos os construtores do nosso destino. E ele ainda diz, né, que a arte da aceitação é nós ouvirmos com calma as sugestões que o mundo nos dá
e prestarmos mais atenção naqueles que se dizem donos da verdade. Nós até podemos admitir o modo de ser dos outros, mas sempre devemos procurar respeitar a nós mesmos, sendo aquilo que nós realmente somos e fazendo aquilo que nós achamos que é o mais adequado, que é o melhor para nós próprios. E assim ele vai concluir dizendo que a aceitação não é se adaptar ao conformismo triste do modo como tudo está acontecendo, e nem suportar qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. O que nós precisamos ter é a habilidade necessária para conseguirmos avaliar os acontecimentos que ocorrem conosco e procurarmos promover mudanças. Porque as mudanças, elas podem até ser difíceis, mas elas não são impossíveis. Porque, às vezes, nós ouvimos as pessoas dizerem assim, é aquela síndrome, né, da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim, vou morrer assim. Insistir comigo é bobagem. Mas nós precisamos mudar, sim, para que nós possamos ser solucionadores de nós mesmos. E como o homem é livre, né, para agir num sentido ou em outro, os seus atos vão acabar trazendo para ele e para os outros as consequências que estão subordinadas àquilo que ele faz ou deixa de fazer. Só para nós encerrarmos, né, o nosso estudo de hoje, quando o Evangelho de Jesus adentrar a nossa alma, a vida vai surgir infinita por dentro de nós. A dor já não vai destruir, o vício vai se desintegrar, o mal vai se tornar insosso. Então, quer dizer, nós vamos aprender a ter maior aceitação e o nosso próximo passará a ser uma extensão de nós mesmos. Isso porque nós vamos nos despojar da nossa personalidade, que é aquele culto que nós fazemos ao nosso próprio ego, ou seja, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, para depois nós pensarmos no nosso semelhante. Nós precisamos de fazer com que cresça dentro de nós o nosso Cristo interno, o nosso eu superior, que enxerga, né, o sofrimento do seu irmão e sai de dentro de si mesmo, né, para enxergar esse sofrimento daquele que sofre mais, que é menos feliz do que nós, e vai fazer alguma coisa para amenizar esse sofrimento. Tudo isso através do exercício da mais pura caridade. Por isso é que Kardec nos diz, né, que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade que nós fizemos aqui nesse mundo é que vai responder por nós no mundo espiritual, do outro lado da vida. Nós não podemos chegar no mundo espiritual de mãos vazias, miseráveis, necessitados de tudo. Então, nós devemos procurar, sim, fazer a caridade material para aquele que precisa dela, principalmente nesses tempos de pandemia, onde as pessoas estão necessitadas realmente, devemos ajudar do jeito que nós pudermos e também praticarmos a caridade moral, que é aquela caridade onde nós doamos de nós, do nosso amor, da nossa alegria, do nosso tempo, do nosso ouvido para ouvir as pessoas que desejam, né, falar conosco. Então, quer dizer, é essa a caridade que nós devemos fazer, a caridade completa, a material e a caridade moral, porque é isso que Jesus quer de nós. Então, gente, foi isso que nós pudemos trazer nessa noite para vocês, né, sobre essa arte da aceitação, né? E espero que todos vocês tenham aproveitado alguma coisa, né, de tudo isso que nós trouxemos aqui para vocês. Então, nós estamos agradecendo e chamamos a você, Lázaro, de novo, né, para que a gente possa encerrar, né, a nossa atividade de hoje. Muito obrigada a todos. Nesse momento que nós estamos passando de pandemia, né, para a gente refletir como nós estamos aceitando esse momento. Muitas das vezes, né, na maioria das vezes, estamos sendo privados das coisas que a gente tinha com facilidade, né, de conversar, de abraçar, de trabalhar, né, de ter o convívio social com nossos entes queridos, e neste momento nós temos que abrir mão, né, sabendo que tudo está no comando o Pai, né? Como é que nós estamos aceitando essas mudanças, né? Exatamente.
Enxergar o outro com mais carinho, com mais caridade, com mais amor, com mais paciência, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Então, Eunice, eu gostaria de agradecer em nome do Grupo Espírita Servo de Jesus por ter preparado o estudo da noite com muito carinho, ter isso. apresentado para nós, tá? Eu que Muito agradeço a obrigado. oportunidade abençoada do estudo. E agradeço também a todos aqueles que tiveram a paciência, né, de nos ouvir. Que Jesus possa abençoar a todos. Vou colocar na tela aqui o convite para o próximo estudo, que vai acontecer no domingo próximo, às 19 horas. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro SOS Família. Vai ser o capítulo 12, com o título Jesus Contigo. Então, está feito o convite a todos aí. Neste momento, vamos encerrar, levando nosso pensamento mais uma vez, entrando em sintonia mais uma vez com a equipe espiritual do Grupo Espírita Servo de Jesus, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos estudando, aprendendo por essa doutrina que nos vem dar essas possibilidades, alicerçarmos nessa caminhada, para termos aceitação do momento em que estamos passando, sabemos que Deus está no comando, que podemos ficar com o coração tranquilo, sereno, que tudo vai dar certo. Tudo passa, como Chico Xavier sempre falou, né? Exatamente. Isso também vai passar. Que Jesus possa abençoar todos os lares que estiveram reunidos conosco nessa noite, né? Que possa ter uma boa sequência de semana e uma boa noite a todos. Muito obrigado, Eunice. Até a próxima. Assim seja. Obrigada.